Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos meditar, uma breve reflexão. 2 aspectos do ser humano. Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Todo esse capítulo 2 fala de transformação. Ele começa falando do pecado para a salvação pela graça, né? Nós somos salvos pela graça, é bastante conhecido esse texto. E a gente vai ler capítulo 2 inteiro. Aí eu só vou dar abertura no capítulo 2, versículo 1, depois a gente vai para 11, tá? 2, 1, depois a gente vai para 11. Veja o que acontece aqui. Paulo começa esse capítulo 2 falando sobre esse tema. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2 diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, verso 3, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Da ira, como também os demais. Versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos de nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo número 11: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Versículo 12, a igreja pode me ajudar, vamos lá? Naquele tempo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19, a igreja pode me ajudar? Assim, família de Deus, obrigado, meu Deus, porque a salvação é um milagre, ó Pai. É pela graça, é favor, é misericórdia, é perdão, ó Deus, é o Senhor agindo em nossas vidas, ó Pai, porque todos nós antes andávamos também no curso desse mundo, o homem inclinado à desobediência, o homem que transgrediu a Tua lei. A Tua palavra nos ensina que todos pecaram, desde a queda, o homem inclinado agora a fazer aquilo que é mal. Mas, ó Deus, na plenitude dos tempos, a Tua palavra nos ensina que o Senhor enviou Jesus Cristo, a nossa única esperança, Pai. Aquele que transforma, aquele que fala o coração. Michael agora mesmo deu um sinal, ele entregando sua vida a Cristo, ó Pai. Ainda hoje o Senhor opera nos filhos da desobediência. Era uma vida outrora, mas agora, a partir de agora, é uma nova criatura, ó Pai. Porque Tua palavra diz que é assim, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pai, nos ajuda a andar nessa novidade de vida, Pai.
Nos ajuda, Deus, a cada dia, Deus, dizer não ao mundo, nem às suas paixões, nem aos impulsos, nem aos convites, ó Pai, mas ter uma vida consagrada ao Senhor. Obrigado porque essa palavra, ela vem nos ensinar nesta noite, ó Pai. Vem nos doutrinar. Vem, ó Deus, nos esclarecer, ó Pai, como é a vida de quem nasceu de novo, ó Pai. Agora nós somos cidadãos, ó Pai, nós somos da família, mas antes éramos como se fosse perdidos e sem Deus no mundo, mas agora somos da família Tua, ó Pai. Louvado seja Teu nome. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. Esses dois aspectos do homem, o homem antes e o homem depois. Louvado seja Teu nome. Obrigado por tudo e fala conosco, no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Se eu fosse fazer um convite agora para cada irmão, aquele que desejasse contar como era você antes, como é que você é agora. Houve mudança? Houve mudança na sua vida? Né? Porque a gente fala tanto do novo nascimento e é bíblico, mas na prática, o que tem acontecido? Eu conversava com uma pessoa que se converteu agora recentemente a Cristo. Ele disse: pastor, de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrões e tudo. Hoje tudo sumiu da minha vida. Eu tenho uma nova vida. O que foi que mudou realmente? Antes eu era rebelde, desobediente a pai, mãe, eu não fazia, mas agora minha vida está mudando. Na prática, o que é aceitar Cristo? Paulo está falando dessa novidade de vida. Porque na antiga lei, na antiga dispensação, havia a questão da faça isso, faça aquilo, a lei, né? A circuncisão, que era uma coisa humana. Mas Jesus Cristo agora quer fazer essa transformação, não mais do ponto de vista daqueles rituais, matar carneiro, matar cordeiro, e imolar e tal, mas agora Ele quer uma vida transformada, uma vida com Cristo. Os irmãos percebem, o texto que nós leu, que foi Ele que nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos transformou. A gente canta tanto aquele hino ao neomasculina: eu perdido, pecador, longe de quem? Longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, estava perecendo sem luz. Meu estado Cristo viu e deu a sua mão. Irmãos, quando Deus dá a mão a gente, você vai, tudo muda na vida da gente. É verdade que cada dia nós somos tentados, o velho homem, ele está ali, os impulsos, a carnalidade, porque a Bíblia diz que quando estamos na carne, não estamos agradando a Deus. Os desejos, os pensamentos. Jesus Cristo, Ele colocou, inaugurando a graça, mas Ele falou da responsabilidade. Ele disse que, quando Ele fala sobre isso, Ele diz que antigamente, no adultério, acontecia, não é? Da forma que o homem adulterava e consumava o pecado, mas agora Ele fala que o pensamento, o desejo, a cobiça dentro de si já, na verdade, adulterou. Ele fala também sobre amor ao próximo. Aquele que odeia seu irmão, na verdade, já matou. É diferente. Ele fala só o sentimento, o coração inclinado para o mal. E aqui Paulo diz: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nosso pecado. Dois aspectos do ser humano, eu queria fazer uma abordagem textual, bíblica, e não vai ser por inferência, natural, e deixa a Bíblia aberta, a gente vai aqui citar os versículos. O capítulo 2, o texto básico dessa mensagem, está no capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Ainda tinha muito texto para a gente ler. Eu li alguns, mas até o 22 está inserido essa mensagem. Paulo, ele nos chama a atenção nesse texto, irmão. Presta atenção que Paulo está nos chamando a atenção, dizendo que nós lembrássemos como era a nossa situação antes do pecado, como eram os nossos finais de semana, como era o nosso comportamento dentro de casa, como era o nosso comportamento na rua, no mundo. Você era do mundo, mas agora é uma nova criatura. Hoje eu conversava com alguém, essa semana, Deus me deu a oportunidade de estar conversando com um servo dele, e eu estava falando que ele disse: pastor, eu tenho encontrado muitas dificuldades nos meus relacionamentos com os amigos, que ele chama de amigos, na verdade não são. Pessoas invejosas, são pessoas caluniadoras, são pessoas maliciosas que estão no meio dele. Porque, irmãos, coisa ruim é você estar junto de uma pessoa que inveja, que lhe aponta, que lhe critica, sabe, irmão? E eu disse: só procura sair desse meio, pede a Deus discernimento, dá um salto nisso aí. E ele ouviu aquela palavra, não disse nada, mas quando foi, hoje ele ligou para mim. Ele ficou até de vir ao culto, não conseguiu vir, mas a gente vai orar por esse irmão,
né, que ele está realmente buscando acertar, mas não é muito fácil. Sabe por que muitas vezes nós erramos, eu e você? É porque a gente não sai da roda dos escarnecedores. Irmãos, coisa ruim, a gente pode até passar o dia que esse mundo só é de crente, mas você não vai partilhar. Você participa das mesmas discussões, da mesma conversa, aí a carne reina. Aí o que é que você vai querer? Jogar num bicho, jogar num jogo, fazer jogo, tudo coisa de azar, você vai, porque sua mente é a mente do mundo. Não lê Bíblia, não tem contato com a palavra. Aí só vem pensamentos ruins, já vem pensamento da coisa desse mundo. O que é que dá alegria? Enquanto a Bíblia diz que a nossa alegria é Jesus Cristo, irmãos. E nele a gente pode confiar. Então ele fala aqui de dois aspectos do ser humano: o seu passado e o seu presente, em Cristo. E ele aqui fala o seguinte, irmão, está no texto. Olha o que é que ele fala. Num passado sem Cristo, pensa bem como você era. Num passado sem Cristo, rapidinho, como era? Outro dia, no culto matinal, o nosso diácono Charles contou uma experiência, como era a vida dele, num passado sem Cristo, alguns momentos. E você também tem para contar, ou não? A gente tem para contar. Tem pessoas que no passado, sabe, irmão, idolatrava tudo, mas não queria saber de ninguém, pelo contrário, criticava muito. Ainda tem hoje pessoas divididas com o mundo. Está na igreja, mas está no mundo também, porque ama o mundo. E sabe o que é que a Bíblia diz para mim e você? Não ame esse mundo. Não ame as coisas que tem nesse mundo. Porque se alguém amar esse mundo, o amor do Pai não está nele. E sabe qual é a dificuldade? Muito crente não cresce, é daquela mesmice, entra ano, sai ano, é o tempo todo daquele jeito. Porque realmente ainda está no mundo. Quando eu digo está no mundo, não é porque a pessoa vive no mundo, é porque está no pecado. Quando fala no mundo, a Bíblia aqui, no pecado. E no pecado a gente não agrada a Deus. São relacionamentos que são pecaminosos, conversas pecaminosas o dia todo. Aí chega na igreja, não tem graça. E quando vai, Paulo diz que como era o homem no passado, estava sem Cristo. Veja, versículo 12, por favor, 2:12. Veja como é que era o homem no passado. A igreja pode ler comigo? Vamos lá, irmãos. Que naquele tempo... Será que está muito claro isso? Paulo está dizendo quem era a gente, uma pessoa sem esperança. Pessoas sem pacto com Deus, estranhas alianças, não lia a palavra, não tinha um segredo com Deus. Essa semana eu ouvi um versículo e alguém conversava comigo que diz assim, que Deus não faz nada sem antes revelar seus segredos aos seus servos e seus profetas. Você pensa que Deus vai revelar segredo a qualquer crente, que na carnalidade é televisão, é cada filme, não seleciona nada, vive numa vida completamente de trevas. Apesar de crente, mas vive uma vida de pecado. Eu não estou falando algo estranho não. Sabe, tudo que o mundo oferece, abraça. Isso termina mal. Porque não tem mais vida com Deus. O crente tem que estabelecer limites. Sabe que eu não posso porque Deus me libertou, eu não quero mais isso. E não vai. Tem certa amizade, irmão, que você corta mesmo, é melhor. Dá um tempo, ora, fica de longe. Porque só chega para falar mal dos outros. Você chega para dizer coisa que não agrada e com inveja, carregado de coisa ruim. Aí você vai orar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Depois de você demonstrar 1 ou 2 vezes, te afasta. É muito difícil, te afasta, porque ali não vai produzir nada. Sabe, irmão? Isso eu sei que é mais pastor. A gente tem que abraçar, sim, irmão, abraçar. Mas a Bíblia orienta. Depois de você exortar 1 ou 2 vezes, você vê que não tem jeito, você dá um tempo. Não tem futuro. Só Deus pode fazer isso. Tem coisa que só Deus faz. Então, aqui no passado, eu e você, ele diz o seguinte, estava sem Cristo. E uma pessoa sem Cristo? Quem está em Cristo, não é quem está na igreja. Tem muita gente que se engana. Acha que quem está na igreja é uma nova criatura. Era muito bom se fosse assim. É quem está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura. Mas pode estar na igreja, pode estar no coral, pode estar no evangelismo, pode estar no matinal, pode estar onde quiser, mas o coração está distante de Cristo. Tem que dizer isso. Esse povo me honra com lá, pode cantar bonito, pode todo mundo aplaudir, mas está sem Cristo. Jesus Cristo, ele conhece cada um da gente. Estava sem Cristo, era religioso, não estava sem religião, religião tinha, mas não tinha intimidade com o Senhor. Isso é tão sério, irmãos, é tão sério. No discipulado, quando a gente estudava discipulado ali
na Ordem dos Pastores, ele dizia o seguinte, eu acho interessante isso. É o discípulo, há uma diferença do discípulo e o membro da igreja. O discípulo se esforça por ter uma vida que agrade a Deus. Às vezes o crente, que crente até o diabo é, e eu sei que você não se ofende com isso, porque está escrito, ele está na carne o tempo todo. Só como enriquecer ilicitamente, não agradece pelo que tem, reclama pelo que não tem, mas não agradece pelo que tem, e não tem uma vida feliz. Deus é o dono do ouro na prata, eu não tenho e tal, e não tem uma vida feliz. Cobiça as coisas dos outros, não se conforma em ver o outro crescer, e fica naquela vida e nunca muda, irmãos. Então ele diz que essas pessoas, e nós antes estava sem Cristo no mundo. E o que é que resulta numa pessoa sem Cristo no mundo? Escuta aí, o que é que vai resultar? Separado da comunidade. Você começa a ver, não vem mais na igreja, é esporadicamente, vai deixando. Ninguém deixa de repente, não, vai deixando. Já não tem mais alegria. Não sabe o que é uma escola dominical. Pode procurar na classe, não encontra. Não sabe o que é uma consagração, não tem tempo. Eu oro em casa, mas está afastado de quem? Ele disse o primeiro sinal: separados da comunidade. Está aqui no versículo número 12. Veja se não está. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado de quê? O que é estar separado da comunidade de Israel? Separado da casa do Senhor. E tem pessoas que só vêm quando está na escala. Estou na escala, eu vou hoje. Estou na escala, não vou não. Separado. E só vou se eu for pregar. Se eu não for pregar, não vou. Separado. E às vezes tem até uma mensagem boa, mas muita gente se engana com isso. Amados irmãos, a gente está vivendo tempos difíceis, irmãos. Um homem amante de si mesmo. Tantas coisas têm acontecido. E essas mensagens são necessárias trazer no púlpito da igreja. Porque tem muita gente se enganando dentro da casa do Senhor. Não tem mais comunhão. Embora participe até do pão. E Paulo diz que ele estava sem Cristo. O que resulta numa pessoa sem Cristo? Primeiro, separado da comunidade de Israel. Mas tem mais coisa. É um estranho, vê se não é estranho. E estranho o quê? As alianças, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que muitos dizem? Foi para aquele tempo, não é para hoje, não é para hoje. As promessas de Deus foi para ontem, é para hoje e será o quê? Eternamente. Jesus disse, eu estou convosco. Não, ele disse que estava se despedindo dos discípulos. Foi para o discípulo. Foi para mim. Eu vou estar com você todos os dias, Samuel. Eu vou estar com você todo dia, irmã Carmen. Eu vou estar com você todo dia. Todo dia Deus está comigo, irmão. Não, pastor. Isso aí foi para os discípulos daquele tempo. É para os discípulos de hoje. É para os discípulos de Deus. Aí sabe o que essa pessoa faz? Está estranho. É estranho. Não participa, não comunga mais. Não quer saber. Tudo acha chato. Ou acha santo demais para estar ali. Mas pelo contrário, está afastado da comunidade de Deus. Sem Cristo no mundo. Aí Paulo diz aqui, olha. Num passado sem Cristo, resulta nisso. Separado da comunidade. Desigrejados, não tem mais alegria. Tem mais. Tem alguns que estão isso, irmão, porque estão muito enfermos mesmo. Eu não estou falando dessas pessoas, não. Estou falando daquela pessoa que vai para todo mundo, conversa, brinca, todo mundo, mas igreja não tem graça. É aquela criatura apagada. Já viu pessoas apagadas na igreja? Tem gente assim, sem vida. Estranhos às alianças da promessa. Como é que você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Irmãos, uma das promessas, tem tantas. Estou com você todos os dias até a consumação do céu. É uma promessa ou não? Se eu sei que Deus está comigo, por que eu vou temer o homem? Por que eu vou ter medo de quê? Se Deus está comigo. Se Deus diz assim para mim, olha, eu jamais te deixarei. Eu não temas que eu nunca vou te deixar, que eu te amo. Eu vou estar com você. Aconteça o que acontecer, eu sou teu escudo, Abraão. Mas só que aquela promessa não só foi para Abraão, veio para mim também. Estranho as promessas. Não tem mais nenhuma promessa. Está tudo ruim, irmão. Igreja não presta não, é muita gente. A começar do pastor e começa a falar de todo mundo. Eu dou um conselho a você. Quando você vê pessoas falando dos líderes da igreja, te afasta dessa criatura e começa a orar por ela. Porque é um caminho da perdição. É o caminho da perdição, porque já não tem alegria mais com nada. E outra coisa, viu? Está certíssima, está certíssimo. Mas tudo isso
era o passado, separado da comunidade, estranho às promessas, mas tem mais coisa aí. Olha, estranho às promessas e não tendo o quê? Sabe o que é um adolescente sem esperança? É adolescente, que eu estou adolescente, cara, Davi, quando viu o gigante, eu vou lá e vou vencer. Mas um jovem sem esperança, é triste. A esperança é se eu passar no concurso. A esperança é se eu estudar. Sim, estude, mas tua esperança é Jesus de Nazaré na tua vida. É Ele que é a única esperança. A minha esperança é se eu casar, arrumar um namorado rico, sei lá, uma namorada, e vai me sustentar. Vai nessa, vai se acabar com isso. A tua esperança é Jesus Cristo. Aí você encontra um cara bem liso mesmo. Aquele dali de maré descer, né? Mas pelo menos é crente, porque Deus pode ajudar, não é verdade? Do que você encontrar alguém que está cheio da grana e está te maltratando. Irmãos, é Bíblia que fala sobre isso. É Deus que pode mudar a tua sorte. Isso dá um alívio aí, né? Mas também esse pessoal não pode estar se acomodando não, porque tem muito se acomodando. Fica vendo tudo, mas não estuda, não faz nada e não cresce. E nem ora. Não tendo esperança, e o pior ainda, sem Deus. Você já pensou que é uma pessoa sem Deus nesse mundo? Pensa bem, sai daqui analisando isso. Você está aqui com um problema, tem sua mas você tem Deus. E uma pessoa sem Deus no mundo vai enlouquecer, gente. Vai para o inferno, vai se acabar. Porque nesse mundo teremos aflições, Jesus disse. Disse ou não disse? Mas tem o quê? Quem tem Deus no mundo, está aqui, tem Deus, tem bom ânimo sempre. As coisas estão acontecendo, está ruim, mas você tem ânimo. Eu vou vencer, esse quadro vai mudar, Deus vai mudar minha sorte. Eu vou ser vitoriosa, eu vou ser vitorioso, em nome de Jesus. Eu vou abandonar esses pensamentos, Deus vai tirar isso da minha mente. Eu quero ser uma nova criatura. Agora presta atenção, porque eu vou falar agora do presente com Cristo. Isso é o homem sem Deus no mundo. Veja o que é que Paulo fala. Agora em Cristo foste aproximado pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo. A carta aos Hebreus fala que o sangue de Cristo é o caminho para Deus. Lembra que foi o que João disse? Quando perguntaram se ele era o Cristo, ele fez, olha o Cordeiro de Deus. João apontou para quem? Para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Tira o pecado do mundo. Então no presente agora com Cristo, tudo é diferente. Não é aquela música, né? Tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo. Minha vida o quê? E o pessoal canta animado esse hino. Tudo é diferente. Não tem mais aquele jovem cheio de amargura, num quarto escuro, é barba crescendo, é o desmantelo que é grande. Você é com Cristo, você lava, você se organiza, sabe que Deus tem presente para você, sabe que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai abrir porta, Deus vai te dar uma esposa, um esposo, Deus vai te dar emprego. É isso que o crente tem. É aquela pessoa desanimada, só pessimismo, é o cântico, só fala de derrota. Agora com Cristo é diferente. Os resultados em benefício da obra de Cristo. Olha o que aqui o Paulo fala. Ele é a nossa paz. Diga amém, irmãos. Apesar desse mundo estar aí comprometido em guerra, jaz no maligno, mas Ele é a nossa paz. Ele nos reconciliou. Aqui fala judeus e gentios fez um só. Ele derrubou a parede da inimizade. O véu que separava já não separa mais. Jesus Cristo agora é a nossa esperança. Ele aboliu na carne os mandamentos em forma de ordenança, reconciliou por intermédio da cruz. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser perfeito. Uma pessoa que começa o dia reclamando, xingando, arengando com tudo e dorme desse jeito, precisa de Jesus, irmão. Pode ter tudo, pode ser um religioso, mas não tem Cristo no coração. E nos reconciliou por intermédio da cruz, isso é Jesus. Deus nos acessa ao Pai. Somos agora família de Deus. Fomos agora edificados em Cristo. Somos habitação de Deus. Vamos dizer amém, irmãos? Família de Deus, habitação de Deus. Deus habita em nós. A Bíblia nos ensina acerca de dois homens, o velho e o novo. O velho é complicado, irmão. Coisa ruim é trabalhar com crente velho. Só vê pessimismo, só vê derrota. Não vê nada de novo. O novo, a criatura é diferente. Só para a gente identificar isso, a hora já chegou. Veja aí Efésios 4:22. Vou terminar.
Efésios 4, 22 a 24. Veja aí. Efésios capítulo 4, verso 22. Me ajuda. Que quando ao trato passado vos despojei de quê? Do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo número 23. E vos renovei no espírito da vossa mente. E o verso 24. E vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. E o que mais, igreja? Santidade. Será que a gente não percebe isso? É um homem santo, é um homem alegre, é uma mulher diferente, otimista. Tem segredo com Deus, tem revelação. Ora, sente a presença de Deus na sua vida. Acorda diferente, é madrugada conversando com o Senhor, é buscando a Deus. Não mais com aquela mesma mente não, é preciso um novo nascimento. Então aqui, meus irmãos, já concluindo essa mensagem, 2 aspectos do homem. Então é preciso, portanto, que o velho homem morra. Morra, velho homem. Paulo disse isso. Tem que morrer o velho homem para que nasça um homem novo. É pelo Espírito Santo, pela graça e misericórdia. Isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Vote. Sabe de nada. E no mundo era pagodeiro, cantava, era tanta coisa, mas ninguém sabe mais nada. Irmãos, é preciso saber que Deus pode fazer coisa grande na sua vida. É o novo homem agora. Vamos ficar de pé, igreja. Cabe aqui, irmãos, nesse sermão desta noite, uma importante pergunta, e eu faço para mim, para você, para todos nós. Em que situação nos encontramos? Sem Cristo no mundo ou com Cristo? Com Cristo nós vamos vencer. Lembra daquele cântico? Com Cristo é vencer. Então você não vai perder. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fala com a tua igreja, Pai. Não é preciso vir um pregador de Israel, de outro canto. Aqui a tua palavra é quem fala aos corações, ó Deus. É a Bíblia explicando a Bíblia. É o teu Espírito Santo se revelando no meio da tua igreja, Pai. 2 aspectos, o homem velho e o homem novo. O homem novo, ó Pai, é com Cristo. É uma nova criatura. Louvado seja teu santo nome, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a ler essa carta Efésios e crescer. E nos ajuda, ó Deus, a realmente nos comportar como este novo homem. Vem tirando nossas vidas, ó Pai. Tu és o oleiro da casa de Israel. Vem tirando, ó Pai. Vem quebrando o vaso, Deus. Vem transformando, fazendo um vaso novo. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesta noite. Continua conosco e perdoa os nossos pecados. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre a EBT e todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?